Pronto. Como é que você está? Tá me ouvindo, doutor? O áudio eu acho que tá um pouco baixo só. O áudio está baixo? Tá um pouco baixo. Fica próximo. E agora? Ficou melhor? Tá melhor. E aí, pessoal, como é que tá o áudio aí? Acenem aí, por favor, pra gente saber se o áudio tá dando pra ouvir direitinho, se tá tudo Qualquer coisa ok. eu falo um pouco mais alto, também não tem problema não. Vamos ver aqui se... Ramsés, acho que Ramsés nem lembra de mim, Já né? está aí, acho que já deve estar online. Eu não sei como é que acompanha isso aqui. Ele tá online aí. Pronto, o pessoal tá dizendo que tá ouvindo bem. Tá travando um pouco o áudio, mas tá bom. Então vamos lá, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Agradecer já de antemão a presença do nosso ilustríssimo juiz aqui, Dr. Alisson Barros, tá? É uma satisfação muito grande mesmo, né, tê-lo aqui. É uma oportunidade única, inclusive, né? Não é tão fácil, a gente não... Apesar de tentar, nem todo mundo é tão acessível assim, né? Nem todos os juízes são tão acessíveis a ponto de vir a público esclarecer algumas dúvidas, né, para o pessoal mesmo, né, para a população em geral, já que a live é aberta para todo mundo. Né, e já queria agradecer de antemão, né, e gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, para que o pessoal conheça, né, quem é o juiz, né, Dr. Alisson Barros. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a participação, a professora Israel, para esse bate-papo. Penso que essa noite é para ser uma noite de aprendizado, conhecimento. A ideia aqui é transmitir um pouco do meu conhecimento. Eu penso que essa questão dos juízes não serem muito acessíveis, eu acho que isso é uma questão que ficou no passado. Pessoal, notadamente, de 88 para cá, são pessoas muito acessíveis, honestas, comprometidas. E eu penso que o conhecimento ele deve ser difundido. Não adianta nada você ter o conhecimento para si. Conhecimento tem que ser espalhado, difundido. E é essa a proposta. Meu nome é Vicente Soares, eu estou juiz de direito aqui no estado da Bahia e vim aqui para transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento prático no que se refere às perícias judiciais. Quando eu conversei com o professor Isaías, eu pensei na seguinte proposta: uma rasa noção introdutória, teórica sobre o que é uma perícia judicial. E depois, para efetivamente o que eu penso que é que as pessoas têm maiores dúvidas. Porque era a dúvida que eu tinha quando eu estava estudando para concurso. Depois eu me formei, passei no concurso para técnico e analista de outro tribunal, que eu fui assessor de magistrado, que precisava designar audiências, e aí eu ficava na dúvida, e agora, como é o procedimento de escolha do perito? Onde eu encontro os peritos? Como é a nomeação? Como se dá a perícia? Então, as dúvidas que eu tive na prática, eu imagino que devem ser as dúvidas que as pessoas têm. Então, a minha proposta é trazer como é esse procedimento de nomeação de perícia na prática, para ficar claro. Eu penso que a questão da perícia em si, como faz a perícia, aí já é um outro setor que extrapola a minha alçada. Então, assim, eu vou me deter um pouco da questão prático-jurídica, mas sem aquele linguajar jurídico, numa linguagem didática, numa linguagem fluida, para que todos possam entender. Então, essa é a proposta. Notadamente, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, que é onde eu estou juiz. Então, é neste tribunal que eu vou explicar como é o procedimento, que é um procedimento público, regido por uma resolução do Tribunal de Justiça da Bahia, que é a resolução 17,
nessa resolução explica todos os passo a passos, mas sempre é interessante ter alguém para explicar, embora esteja a resolução, e tudo o que será preciso saber, e tudo que eu vou dizer aqui estará nesta resolução, é interessante alguém para explicar, para desmistificar. Então, essa é a proposta. Então, a primeira coisa que a gente tem dúvida, para ser perito, é necessário concurso público? E aí é o nosso primeiro enfrentamento. Porque você já deve ter se imaginado, já deve ter visto edital para a Polícia Científica da Bahia, concurso para a Polícia Científica do Estado de Pernambuco, edital da Polícia Científica do Estado do Ceará. Aí você pensa, para ser perito é necessário concurso público. E para ser esse perito do concurso, do edital que você está vendo, de fato, é necessário se submeter a uma prova objetiva, subjetiva, provas físicas, de várias fases, com avaliação de título. E, se aprovado for, você vai ser concursado dessa carreira policial para a realização de perícia, basicamente no âmbito policial, questões de estudo da morte, questão de confecção de laudo toxicológico, entre outros temas. Para esse, é preciso, de fato, concurso público. Mas a perícia que nós vamos nos referir agora são aquelas perícias na qual um juiz nomeia um expert na área para trazer conhecimentos técnicos que o juiz não tem. Notadamente, nos dias atuais, que a complexidade de demanda, o desenvolvimento da tecnologia está estarrecedora. Por exemplo, eu tenho colegas que são juízes em regiões que envolvem energia eólica. Os processos parecem coisas apenas de engenharia, com termos extremamente técnicos, precisos, que muitas vezes o juiz não entende, o advogado não entende, a parte do empreendedor é que entende, explica para o advogado e o advogado tem que explicar para o juiz. E não raras vezes, como os processos há parcialidade, o autor é parcial consigo, o réu é parcial consigo, o juiz precisa da opinião de um terceiro especialista, expert, que domine aquele ramo do conhecimento para conduzir a formação da opinião processual do magistrado. Então, é esse perito que nós vamos nos referir hoje. Não é necessário concurso público para ser esse tipo de perito. É uma perícia que há nomeação por meio do magistrado. O magistrado, por meio de uma decisão nos autos, designa esse profissional para que esse profissional traga esse conhecimento para o magistrado. Então, assim, eu penso que é interessante falar mais ou menos alguns ritos procedimentais para saber em que momento é que o perito irá atuar, como ele irá atuar, e o principal, que é o que eu acho que é o ápice desse debate, eu sou farmacêutico, eu sou biomédico, eu sou médico, e agora, o que é que eu faço para que um juiz me nomeie para ser perito? Eu sou farmacêutico, sou engenheiro civil, o juiz me nomeou. Quanto o Tribunal de Justiça paga por uma perícia? Então, esses são os temas que iremos discutir hoje, conversar um pouco a respeito. Então, assim, o processo judicial, em geral, porque existem diversos tipos de processo, com procedimentos específicos. Procedimento é um nome técnico do direito para explicar rito, passo a passo. Então, existem processos que têm um passo a passo um pouco distinto de outros processos. Mas, basicamente, os processos judiciais, ele tem o seguinte procedimento. A parte autora entra com a petição inicial, que é um texto técnico realizado por um advogado, na qual o autor requer alguma providência judicial. Por exemplo, a entrega de um
bem, a construção de um determinado empreendimento, a entrega de uma quantia em dinheiro. Então, esses processos, basicamente, têm o seguinte procedimento. Começa com a audiência de conciliação, para que as partes, por meio do diálogo e do consenso, possam chegar a um denominador comum. Se essa fase não lograr êxito, a fase de conciliação, dá-se início à fase litigiosa do processo, de discussão efetiva, por meio da peça defensiva do réu, que se chama contestação. Apresentada a contestação, que é a peça de defesa do réu, ele vai apresentar seus argumentos fáticos, ou seja, o que aconteceu na realidade, e seus argumentos jurídicos, os artigos de lei, as fundamentações teóricas, para dizer por que o autor não tem esse direito. Realizada a contestação, dá-se início à fase de réplica, que é o momento em que o autor tem para refutar os argumentos do réu, da defesa. Refutar é afastar, rejeitar, contrapor a opinião do réu. É o que no mundo acadêmico a gente chama de dialética. Uma tese, uma antitese ou antítese e, por fim, a síntese de qual seria esse resultado. Apresentada a réplica, o juiz pode entender que está suficientemente convencido que o autor tem razão ou que o réu tem razão. Se isso acontecer, o juiz profere sentença e acaba. Não é muito comum isso acontecer. Então, após da réplica, campanha inicial, conciliação, contestação, réplica, realizada a réplica, o juiz vai fazer o que se chama de despacho saneador. Nesse despacho saneador, o juiz vai contar tudo o que aconteceu no processo. Vamos dar um exemplo real. Existe uma ação muito comum que envolve perícia que se chama ações de superfície. O que é superfície? É a superfície mesmo, em cima do solo. Há pessoas que têm terrenos muito bem localizados, muito valorizados, que são extremamente caros para ser vendidos. Milhões. Vou dar um exemplo, que o professor Isaías é de Petrolina. Tem uma avenida em Petrolina, salvo engano, me corrija, professor, se eu estiver enganado, que se chama Nilo Peçanha, é Nilo alguma coisa. Como é o nome dessa avenida? Nilo Coelho. É senador Nilo Coelho, né? Eu imagino, pelas estruturas que tem lá, os terrenos do Brasil devem ser extremamente valorosos. Milhões. Vamos dar um exemplo meramente hipotético. 50 milhões de reais no terreno desse. Então, do ponto de vista do empreendimento, às vezes não é viável comprar um terreno desse. Então, uma das partes chega para outra parte e diz, vamos fazer o seguinte, me dê o direito de construir no seu terreno, eu vou fazer aqui uma casa de show, eu vou montar toda a estrutura da casa de show no seu terreno, vou lucrar com o terreno, com os shows, vou lhe dar uma quantia por você me deixar construir no seu terreno e após eu terminar meus shows, minha temporada de shows por 5 anos, 6 anos, você fica com a construção. Ou se você quiser, eu destruo a construção e lhe entrego o que se chama de terra nua novamente. Então as partes chegam nesse seguinte acordo. Eu tenho um terreno, você constrói um terreno, você faz sua taxa de show, você explora e depois você derruba o prédio. Mas eu quero que você derrube o prédio do seguinte modo. A engenharia fala que tem que demolir igual a edifício, não sei se vocês já viram na televisão, que tem que detonar um edifício, e o edifício cai por igual. Né? Então, assim, no contrato, tem que ser demolido nesta sistemática, por igual. Então, fazem um contrato, é construída a casa de show, realizam-se as festas, os contratantes lucram, acertam tudo bonitinho. Só que quando chega o fim da temporada que tem que demolir, uma das partes não cumpre exatamente como determinado. Não usou a técnica adequada para ter a demolição. Isso gerou algum prejuízo para o réu. Então, o réu entra com ação questionando que o modo de destruição da arquitetura não foi a forma correta. Então, entrou com a inicial, conciliação, contestação, réplica, e o juiz não está suficientemente convencido que dá para julgar o processo no estado que se encontra.
que tem um nome técnico, é julgamento conforme o estado do processo, ou julgamento antecipado da lei. Então, neste momento, o juiz pode designar um perito, que é esse perito que nós estamos falando hoje. E aí o juiz pode nomear um perito. E aí se pergunta, como nomeia esse perito? Onde o juiz encontra esses peritos, esses experts? Quem remunera esses experts? O que acontece? Existem dois tipos de pessoas que acionam o judiciário. Pessoas que têm poder aquisitivo, dinheiro, e pessoas pobres. Com a democratização e a globalização dos meios de produção, do meio de consumo, melhor dizendo, não dos meios de produção, mas com a globalização e a difusão dos equipamentos de massa, permitiu que hoje, coisas que há 30 anos atrás não era comum de termos, e hoje parcela considerável da população tem. Celular, computador, acesso a passagens de avião, dentre outros. E com esse acesso a esses bens de consumo, começou a ter problemas, e esses problemas devem ser levados ao judiciário. Devem ser, não, podem ser levados. Porque ninguém é obrigado a vir para o judiciário. As partes podem amigavelmente dizer, rapaz, realmente estou te devendo 100, eu vou te dar aqui os 100 mais parcelado, tá certo? Tá certo, fechou, acabou, não tem processo. Agora, se você quiser ir para o judiciário, as portas do judiciário estão abertas. A Constituição diz que todos podem se valer do Poder Judiciário. Qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser levada ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário é uma máquina caríssima. Então, se as pessoas têm condições de pagar, irão pagar o que se chama de custas judiciais e as despesas processuais. Agora, acontece que existem pessoas que não têm condições. Essas pessoas vão ficar desassistidas? Não. É o que o professor Mauro Capelletti chama de ondas renovatórias de acesso à justiça. Que a primeira onda é justamente a gratuidade judiciária. E pela gratuidade, a parte que for declarada pobre na forma da lei não irá pagar as custas, nem muito menos as despesas processuais, que é, por exemplo, a designação do perito. E então, quem irá pagar esse perito? A resposta é clara, o Estado. Mas, se a pessoa tiver condições de pagar, por exemplo, nesse exemplo, na construção na Nilo Coelho, então, quem solicitou a perícia, paga a perícia. É como uma regra normal de mercado. Se você vai a um restaurante e solicita um alimento, você solicitou, você paga. Se você quer ir ao cinema, quer ver um filme, você paga. Então, se as pessoas não são beneficiárias da justiça gratuita, quem solicita a perícia, paga a perícia. Óbvio que ao final do processo, se a parte que requeriu a perícia, que pagou a perícia, ganhar o processo, ela vai ter direito a ser reembolsada das despesas, porque ela só acionou a máquina caríssima do judiciário, porque a outra parte não conseguiu entrar no consenso, no denominador comum. Então, até agora, fixamos algumas premissas, que é o que é a perícia, o que é que a perícia faz, esse auxiliar da justiça, que auxilia o magistrado trazendo conhecimentos técnicos para o processo, porque o juiz ele tem um conhecimento jurídico, mas o juiz não tem conhecimento farmacológico, não tem conhecimento da medicina, não tem conhecimento da engenharia, então ele precisa de um terceiro imparcial para que possa orientar. Então, essa é a função do perito. Então, existem os peritos concursados das polícias científicas e existem os peritos nomeados pelo juiz. Os peritos nomeados pelo juiz serão remunerados pelas partes, se forem pessoas abastadas, ou serão custeados pelo Estado, se forem beneficiários da justiça gratuita. E aí é onde entra o segundo ponto nefrálgico do nosso debate, que é o valor, quanto se paga por uma perícia. Então, temos alguns problemas. Como eu me cadastro para ser perito e quanto se paga para ser perito. Vimos a distinção entre as perícias concursadas e os peritos nomeados. Vimos alguns procedimentos judiciais de qual é o seu passo a passo, audiência de conciliação, contestação, réplica, despacho saneador. E aí, neste momento de
despacho saneado é que há nomeação do perito, e eu vou falar aqui brevemente como é essa decisão de nomeação do perito. E nomeado o perito, se forem pessoas abastadas, o autor que requereu, por exemplo, o autor que requereu, paga o perito. Se for o réu que requereu, o réu paga. E se for pobre na forma da lei, o Estado é quem vai pagar. Então, vamos agora para realmente agora um ponto que realmente interessa, que é, sou farmacêutico, sou médico, sou engenheiro civil e quero contribuir com a justiça, sendo um desses peritos que a gente está mencionando ao longo dessa live. Então, como é que a gente faz? Existe um procedimento que está disciplinado nesta resolução, que no estado da Bahia é a resolução 17, que fala, você quer ser perito? Você traga seu comprovante de nível superior, de suas especializações, de seus cursos, e faça o cadastro perante o tribunal. E aí onde está a dúvida. Como é que eu faço esse cadastro perante o tribunal? No caso da Bahia, eu vou ter que ir a Salvador fazer isso. Se é no Pernambuco, eu tenho que ir a Recife fazer isso. Se for no Ceará, eu preciso ir a Fortaleza fazer isso. E a resposta é não. Eu vou falar de como a gente faz esse cadastramento no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Mas, nos outros estados, é muito semelhante. Então, no Tribunal de Justiça da Bahia, você pode consultar a resolução 17, a gente já comentou, que tem todo o passo a passo, todos os documentos, diploma de graduação, diploma de pós-graduação, de mestrado, de cursos de extensão, experiências profissionais, certidões de antecedentes criminais, registro no conselho de classe, dentre vários documentos, que na resolução vai estar lá explicando e dizendo qual é um por um. Separa um checklist e separa todos. Só que na prática isso é muito mais simples. Precisa você consultar a resolução. A resolução é interessante para mim, que eu sou magistrado, e minhas decisões, eu posso dar qualquer decisão, desde que ela seja fundamentada. E que, óbvio, seja uma fundamentação razoável. Eu não posso dizer que, segundo os gnomos do meu jardim, nomeio o professor Isaías como perito. Não posso. Tem que fazer uma fundamentação razoável, constitucional, legal, jurisprudencial, e aí nomeio o perito. Então, continuando. Estamos na fase de nomeação de perito. Está tudo disciplinado nesta resolução, mas na prática é muito mais simples. Existem dois métodos. O primeiro método, no Tribunal de Justiça da Bahia, você vai entrar no site do Tribunal de Justiça da Bahia, www.tjba.jus.br. O de Pernambuco, tjpe.jus.br. E do Ceará, tjce.jus.br. Como é especificamente nos outros tribunais, no site, eu não sei explicar. Mas no Tribunal de Justiça da Bahia, do lado esquerdo do site, vai ter uma opção chamada Peritos. Você vai lá e clica Peritos. Quando você clicar em Perito, vai aparecer a opção Cadastro, Consulta Interna, Resoluções. Você vai clicar em Cadastro. Quando você clicar em Cadastro, vai ter a opção Pessoa Física, Pessoa Jurídica. Você vai clicar em Pessoa Física. Clicado na Pessoa Física, vai abrir um formulário para você preencher como se fosse uma compra no site de internet. Vai ter seu nome, seu endereço, seu CPF, seu RG, sua titularização, todos os passos que estão na resolução, certo? De antecedentes criminais, civis, eleitorais, tudo que está na resolução vai ser solicitado no site. Você preenche, mandou, está concluído o seu cadastro. Esse é um dos métodos. Como eu disse, eu sou farmacêutico, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu quero ser esse perito nomeado. Não é o perito concursado, é o perito nomeado. Entra no site do Tribunal de Justiça, esse é o primeiro método. Vai, cadastro, pessoa física, preenche todos os dados que tem lá, nome, endereço, RG, CPF, as documentações, titularizações, experiências profissionais, e preenche todos esses requisitos, só enviar, fazer o upload, que é a remessa desses documentos para o Tribunal de Justiça da Bahia, e você vai estar nos cadastros do Tribunal de Justiça da Bahia para ser perito. Esse é um método.
Outro método, que é o que eu vejo muito na prática, muitos profissionais conseguem um e-mail institucional do magistrado, ou conseguem um e-mail da vara e manda sua titularização. Excelência, sou farmacêutico, tenho mestrado, doutorado, atuo nessas áreas. Caso Vossa Excelência entenda que precise dos bons prestes do meu trabalho, estou à disposição. E manda seu currículo. E aí o juiz tem acesso a esse currículo e pode perfeitamente também, no despacho saneador, conciliação, contestação, réplica, despacho saneador, que no meu perito, nomear esse perito. Particularmente, eu não gosto, e sou eu, desse método. Mas a experiência me demonstra que é o mais usual. Por quê? Porque as pessoas desconhecem esse procedimento impessoal de ir no site e fazer o seu cadastro. Então, fica mandando e-mail para o magistrado, fica mandando e-mail para o e-mail institucional da vara, esperando que um dia, caso precise, o magistrado venha a nomear. Eu penso que no Estado democrático, o princípio da transparência, me parece que não adianta ser só honesto. Tem que parecer ser honesto. É igual a história da mulher de César. Não adianta ser honesto. Tem que parecer honesto. Então, eu penso que o melhor caminho é você se cadastrar diretamente no site do tribunal. Isso por quê? Eu hoje preciso de um perito da área de engenharia civil de um determinado setor de solo. Solo especializado em terra roxa. Se não me engano, é o tipo de terra para a produção de café. Como é que eu, magistrado, faço? E aí, o procedimento é quase o mesmo. Site do Tribunal de Justiça da Bahia, perito, embaixo de cadastrar tem consulta interna. Esses nomes, consulta interna, só quem tem acesso são magistrados cadastrados. Então, você coloca a sua senha e vai abrir uma plataforma semelhante à sua de cadastro, que vai ter lá para você fazer uma busca. Preciso de um perito antropológico, um perito engenheiro, um perito médico. Então, eu coloco a especialidade. Tem a opção de escolher até a localidade: Salvador, Pindobaçu, Itiúba, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Então, coloca a cidade que quer, que eu posso muito bem. Eu estou juiz na região da Chapada Diamantina. Estou juiz na cidade de Pindobaçu, Filadélfia, Itiúba e, em razão das férias da titular, esse mês Jaguarari também. Então, eu posso fazer consultas em uma dessas comarcas e, de repente, não tem a especialidade que eu quero, que eu preciso. Então, eu posso consultar de outras cidades, como, por exemplo, Salvador, e caso eu decida nomear fundamentadamente este perito, no despacho eu intimo o perito para dizer se ele aceita, a perícia. Informo o valor que vamos chegar daqui a pouco ao valor, mas já antecipo que também tem na resolução o valor das perícias. Então, no despacho, numa decisão, indico qual vai ser o perito e intimo o perito para saber se aceita. Né? Então, muito bem. Então, como juiz agora, perícias, consulta interna, consulta o perito. Eu posso consultar, como eu falei, colocando o nome do perito, colocando a cidade do perito, colocando qualquer uma dessas informações. Mas, como eu falei, é como mulher de ferro. Não adianta ser honesto. Parecer honesto. Do mesmo jeito que alguém vem na vara, na secretaria, e dá o nome, por esse sistema eu posso fazer a mesma coisa. Colocar o nome aleatório, Isaías, professor Isaías, e selecionei ele, igual como se não tivesse cadastro. Só que na resolução tem uma previsão de sorteio eletrônico. E na plataforma tem essa opção sorteio eletrônico. Então, aqui na Bahia, a gente coloca perícia, consulta interna, coloco minha senha, coloco que área da especialidade eu preciso e eu coloco sorteio eletrônico. E o sistema vai me dizer um perito. E aí eu nomeio esse perito. Me parece a forma mais legal no sentido constitucional, de respeito às normas, para a seleção de um perito. Então, como eu disse, temos dois métodos das pessoas de serem peritos, se tornarem peritos. A primeira, se
cadastrando no site do tribunal respectivo, mandando todas as documentações pertinentes, e outra é indo até a secretaria do fórum, é indo até o juiz, é mandando um e-mail institucional para o juiz ou da vara, apresentando seu currículo. Então, são esses dois métodos. Ou você se cadastra no site, ou você manda um e-mail. Dos dois modos, o juiz vai ter que nomeá-lo, seja por sorteio eletrônico, seja por indicação mesmo. Não tem problema nenhum. Inclusive, porque um dos comandos da decisão, quando se nomeia o perito, e o perito dizer eu aceito essa perícia, é intimar as partes se existe algum impedimento entre o perito. Por exemplo, esse perito ele é irmão do réu. Esse perito é casado com a esposa do autor. Então, intima-se nesse despacho também, para que se alegue possíveis impedimentos ou suspeição do perito. Então, o primeiro ponto, desmistificamos, que é precisa de concurso público, você não precisa. Como eu me cadastro? Pode ser diretamente no site do tribunal, que no Tribunal de Justiça é lado esquerdo do site, perícia, cadastro, manda a documentação que lá foi selecionada e você já vai estar nos cadastros do Tribunal de Justiça da Bahia. Se for em outro estado, muito parecido, mudando uma ou outra peculiaridade. Outra saída é comparecer até o fórum, se apresentar ao juiz, se apresentar ao diretor de secretaria, apresentar seu currículo. O diretor de secretaria irá guardar seu currículo e, caso o juiz precise, pode lhe nomear. Esses dois métodos para que você possa ingressar e prestar esse serviço de um colaborador no Poder Judiciário. Então, feito esse cadastro, nomeado, feita a perícia, que aí é o ponto que você tem que fazer um curso de farmácia, tem que fazer um curso de extensão em farmácia, tem que fazer especialização, mestrado, e aí não sou eu que vou entrar nesse ponto. Feito esse curso, fez esse cadastro, a pergunta agora é a remuneração. Então, sendo bem exemplificativo, bem repetitivo, para deixar bem claro. Precisa de concurso para ser perito. Existem concursos para peritos, tá? Políticas e científicas. Pernambuco, Bahia, Paraíba. E existem os peritos nomeados pelo juiz. Os peritos nomeados pelo juiz podem ser colaboradores com o Poder Judiciário de dois métodos. Seja pelo cadastro diretamente no site do tribunal respectivo, que no Tribunal de Justiça da Bahia, peritos, cadastro pessoa física e manda sua documentação, ou você comparece ao fórum, que é o mais usual, apresenta seu currículo para o magistrado, para o diretor de secretaria e aguarda um dia que aquela comarca precise do seu serviço. Nomeado, intima-se para saber se tem interesse em assumir a perícia, assumindo a perícia, intima-se as partes para saber se tem algum impedimento, alguma suspeição. Não tendo, o perito irá prestar os seus trabalhos de acordo com as técnicas usuais de mercado. Porque você como engenheiro, você como farmacêutico, existem várias técnicas investigativas. Você deve usar o usual, porque a depender da técnica que você usa, o resultado vai ser diverso. Então, usa a técnica mais usual, o perito devolve o laudo, por meio de um laudo que explica qual foi a técnica, tempo de duração, valor dos honorários, etc. E o juiz intima as partes a se manifestar do laudo, as partes se manifestam do laudo, o juiz pode designar uma audiência de instrução, que será ouvir o autor, ouvir o réu, as testemunhas e até mesmo o próprio perito nessa audiência, que é a oitiva do perito. E terminado tudo isso, sentença e o processo acaba. E agora o principal. Quanto é que se paga para se fazer uma perícia desse tipo? Qual tipo? Não é o perito concursado. É o perito que é nomeado pelo juiz. Ou porque você se cadastrou no site do tribunal, ou porque você apresentou seu currículo no Tribunal de Justiça, na Secretaria na Vara, ou então, se não for processo de justiça gratuita, as partes que lhe contrataram. E esse ponto é interessante, porque vamos falar de dinheiro agora. Se você está trabalhando em um processo que não corre pela justiça gratuita, vamos dar um exemplo, um processo que envolve energia eólica. E uma das partes lhe contratou como perito, ou como assistente técnico que tem distinção. Quanto é esse valor? Honorários do profissional liberal vai de tostão a milhão.
você dá o seu preço, se as partes quiserem pagar, está pago. Né? E isso, se for processo que não segue a justiça gratuita. Processo que segue a justiça gratuita é pago pelo Estado e existe uma tabela de honorários. No Estado da Bahia, na resolução 17, esse valor é de R$ 400. Então, uma perícia no Tribunal de Justiça da Bahia custa, via de regra, R$ 400. E no Pernambuco, e no Ceará, deve ser esse valor um pouco mais, um pouco menos. Na Bahia, R$ 400. E esse valor, a depender das peculiaridades do caso concreto, devidamente fundamentado pelo magistrado, pode até triplicar. Está na resolução 17 isso. Então, esse valor pode chegar até R$ 1.200. Então, esse é o valor da perícia pela justiça gratuita. E, como eu disse, se for uma perícia realizada por justiça paga, pessoas que têm poder aquisitivo, discussões sobre exploração de esmeraldas, discussão sobre construções de grandes edifícios, construções sobre energia eólica, as partes que solicitaram a perícia, quem solicitou paga o perito. E quanto custa essa perícia? Honorários do profissional liberal vai de custão a R$ 1 milhão. Você pode ir num médico, que a consulta é R$ 300, mas você pode ir em outro médico que a consulta custa R$ 3.000. Meramente exemplificativo. Vai ter mais, vai ter menos, só apenas diz exemplo. Então, se for para a justiça paga, os honorários custam de custão a R$ 1 milhão. Se for para a justiça gratuita, na Bahia, custa R$ 400 por perícia. Esse valor pode ser triplicado, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado, em até 3 vezes. Na minha realidade prática, eu vejo 2 tipos de perícias, tanto a da justiça paga como da justiça gratuita. Quando envolve justiça gratuita, é basicamente processos de interdição. Pessoas que têm problemas familiares, com problemas em faculdades mentais, que precisam de alguém que legalmente possa gerir seus bens. Isso é um processo de interdição. Nesse tipo de processo de interdição, o médico pede auxílio a um médico psiquiatra para que faça a avaliação das faculdades mentais da parte envolvida. Aí o colega Eduardo Bonfim está falando aí, colega aqui da comarca vizinha, juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, continuando. Na minha realidade prática, tem muito de processo de interdição. Então, como é que a gente faz essa nomeação do médico no processo de interdição? O filho, a filha, o tio entra com o processo de interdição dizendo que a filha, que o filho, que a tia não está com suas faculdades mentais em dias. E solicita autorização ao juiz para que seja o curador desse seu ente familiar. Então, se ele diz que a mãe sofre de esquizofrenia, ele tem que trazer um laudo médico demonstrando que a mãe sofre de esquizofrenia. E se é ele que vai administrar, ele tem que provar também que tem todas as suas faculdades mentais. Então, traz o laudo dele também, que tem as faculdades mentais. O Código de Processo Civil traz uma série de documentos necessários para esse tipo de demanda. Certidões de antecedentes criminais, cíveis, certidões de inexistência de bens imóveis por parte da pessoa que está sendo interditada, anuência dos outros irmãos, para que aquela pessoa seja o curador, dentre outros documentos. Com esses documentos em ordem, o juiz, se quiser, já pode conceder a liminar, que é uma decisão no início do processo, dando a curadoria provisória. Caso o juiz não faça isso, particularmente eu não faço, eu dou vista ao Ministério Público, que é o promotor de justiça, para que ele se manifeste no processo. E o promotor geralmente dá um parecer favorável diante da documentação carregada aos autos, trazida aos autos. O processo volta para o juiz e o juiz dá a curadoria provisória, para que aquele irmão, para que aquele filho já comece a administrar os bens. Feito essa decisão da curadoria provisória, a gente já designa uma audiência de entrevista, na qual o juiz irá examinar pessoalmente a parte que dizem que tem um problema mental, e ao passo que o juiz nomeia, nesta decisão, um médico perito. E como é que a gente nomeia um médico perito? Dois médicos. Ou
o juiz pergunta na secretaria, quem é o médico que sempre faz perícia aqui? Aí a secretaria diz, é doutor João. Vou lá no meu doutor João, CRM tal, RQ tal, arbítrio, valor com fulcro no artigo tal, da resolução 17, no valor de R$400. Imprime-se o médico, apresenta os quesitos, que são as perguntas que o juiz entende interessante que o perito, o médico e o perito respondem, imprime as partes para dizer se tem alguma pergunta a fazer o médico perito. E o juiz faz a audiência de entrevista, vê o juiz pessoalmente, vê a pessoa, e espera o laudo do médico. Voltou o laudo médico, o juiz já pode sentenciar. Particularmente é o que eu faço. Mas a lei diz que, se quiser, o juiz pode designar uma audiência de instrução para ouvir testemunhas. Eu acho desnecessário. Porque perceba, eu já vi que a pessoa tem algum problema de faculdade mental. Eu, juiz, já vi. Tem um laudo do médico dizendo que a pessoa tem problemas mentais. Eu vou escutar a testemunha para quê? E é verdade que o Joãozinho não fala coisa com coisa, por exemplo. Eu acho desnecessário, mas na lei diz que querendo pode marcar, e na prática muitos colegas marcam. E então, tem essa audiência, escuta as testemunhas e sentença. Então, mais uma vez, esse é um rito especial, não é igual que eu falei, que é conciliação, contestação, réplica, despacho saneador. O juiz, em outro momento aqui, como eu falei agora, já nomeia o médico perito, o médico diz se aceita, se aceitar, se aceita o valor, faz a perícia, recebe. E como é que recebe? Agora é a pergunta. Como é que recebe? A resolução também diz os documentos que você tem que mostrar. Você leva para a secretaria do fórum, porque o médico, o perito, o engenheiro não tem acesso ao sistema processual. Ele leva na secretaria o laudo, para o diretor da secretaria que está no processo, traz o comprovante de recolhimento do ISS, que é o Imposto de Prestação de Serviço, outros documentos que estão lá na resolução, todos esses documentos são juntados no processo, e o juiz vai nessa mesma plataforma do tribunal que a gente falou antes, perito, consulta interna, e onde tem escolher perito, a gente coloca liberar pagamento. E então, eu dou um comando lá de liberar pagamento, e já cai nos cofres do tribunal a autorização para o pagamento. E aí, o médico perito, o engenheiro, o farmacêutico, já informou seus dados bancários e é depositado o valor na conta do perito. Então, o que foi que nós vimos aqui nesse bate-papo? Que existe perícias concursados, não concursados. Vimos qual é o procedimento para que se cadastre para ser um perito. Você vai no Tribunal de Justiça, vai em perícia, vai em cadastre pessoa física, manda a documentação. Primeiro método, que é o que eu acho mais interessante. Segundo método, que é o mais usual, vai até o fórum, se apresenta ao juiz, se apresenta ao diretor da secretaria, entrega seu currículo, e quando o juiz precisar de um expert na área, poderá vir nomear, assim como nomear também outros profissionais que tenham deixado seu currículo. O processo começa com a audiência de conciliação, contestação, réplica, despacho saneador. Neste momento, o juiz nomeia o médico perito, o engenheiro perito, o farmacêutico perito. Nomeado, intima-se o médico perito para saber se aceita a perícia. Aceitou fazer a perícia, intima-se as partes para que diga se o perito tem algum impedimento. Suspeito, é primo, é irmão, é colega, é amigo íntimo. Não há objeção, o perito vai fazer seu laudo. Feito o laudo, intima-se as partes para se manifestar do laudo, o processo volta para o juiz e o juiz julga. Como é que é feito o pagamento? O profissional perito vai até a secretaria com o seu laudo, com o recolhimento do ISS, bem como os outros documentos que a resolução pede, como, por exemplo, o despacho do juiz que nomeou, a declaração que você aceitou ser perito, coloca tudo no sistema, o juiz vai entrar nesse mesmo comando, perícia, consulta interna, coloca a senha, autoriza a liberação do pagamento, vai para o Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal libera o pagamento e é pago os honorários ao perito. Então, esse é o bate-papo prático de como você consegue ser perito judicial. Você faz um curso superior em farmácia, faz um mestrado, um doutorado, especialização, um curso de extensão, pega seu currículo, cadastra no tribunal, ou vai no fórum, manda para o e-mail institucional, ou vai pessoalmente conversar com o juiz, se apresenta, deixa seu currículo. Nomeado,
é intimado para dizer se aceita, intima-se as partes para ver se não há um impedimento, é feito o laudo, recolhe-se o imposto, o ISS, imposto de serviço é um imposto municipal, entrega toda a documentação na secretaria, o processo volta para o juiz, libera o pagamento, o tribunal paga e encerra o processo. Então, esse é o bate-papo prático, que era o que eu queria trazer para a gente debater aqui, notadamente como eu me cadastro, e depois de cadastrado, como é que eu sou convocado, e depois que eu for convocado e trabalhar, como eu recebo dinheiro. Então, eu penso que essas são as respostas, são as perguntas que as pessoas têm dúvidas, que eram as dúvidas que eu tinha. Estou com o processo, preciso nomear um perito. Onde eu acho um perito? Porque nos livros de direito só diz: o juiz irá nomear os peritos cadastrados. Mas cadastrados aonde? Não diz. Então, tem um professor que sempre dizia que os livros de direito não ensinam as mazelas do direito. Porque, ó, tem um cadastro. Onde é o cadastro? Essas são as indagações que a gente procurou trazer para cá. Tem que ter um cadastro. Onde faz o cadastro? Eu respondi. Feito o cadastro. Como eu sou nomeado? Eu respondi. Foi nomeado. Fiz a perícia. Como eu recebo? Quando eu recebo? Quanto eu recebo? Posso ser nomeado? Se eu não respondi, vou dizer agora. Diversas vezes. Diversas vezes. Não tem limite. Você pode ser perito naquela comarca 1, 2, 3, 50, 1 milhão de vezes. Recomenda-se, óbvio, que o juiz, quando fizer essa consulta que eu falei, vem para a consulta pelo sorteio eletrônico, seja feita justamente pelo sorteio eletrônico, para evitar que as partes digam, na vara só Joãozinho é perito. Por quê? Então, não adianta ser honesto, tem que parecer honesto, sorteio eletrônico. O que o sistema disser é João, é João. O sistema dizer que é Pedro, é Pedro. E isso me parece justo, racional e equânime, porque o sistema não vai nomear a mesma pessoa diversas vezes. Você pode ser nomeado diversas vezes, mas porque rodou todo o banco de dados. Então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar transmitindo um pouco desses conhecimentos. Dizer que as pessoas façam seus cadastros. O cadastro ainda é muito incipiente, notadamente no interior, na capital não. Na capital, realmente, os colegas não têm dificuldade, sobra. Agora, no interior, há uma carência. Exato. Gigante. É isso. É como eu falo muito com o pessoal, né? Quando eu fui fazer o meu cadastro, por exemplo, né, como farmacêutico no estado de Pernambuco, na época só existiam cadastrados no sistema do Tribunal, né, Judiciário de Pernambuco apenas 14 farmacêuticos. Então, 14 farmacêuticos para atender todo o tribunal de todo o estado. Imagina, então, o quanto, né, tinha de processos que poderiam ser feitos por farmacêutico, por exemplo, né, que às vezes até foi nomeado outro profissional de saúde, inclusive, mas pela falta de profissionais disponíveis para estar atuando nesse caso. Então, na Bahia, eu já vi uma quantidade um pouco maior quando eu fiz meu cadastro na Bahia. Mas por ser um estado já bem maior, né, população diferente e tal, eu vi que já tinha outras pessoas. Mas muitas vezes o pessoal justamente não sabe nem como cadastrar, né? Como se cadastrar. Como você bem falou aí, melhor explicado do que isso, impossível. Só se a gente pegar na mão do pessoal e levar para o tribunal e mostrar como é feito assim, né, ao vivo. Mas perfeito, tá? Então, essa questão de se cadastrar, de buscar, de saber que perito é esse, né? Porque todo mundo só ouve falar, perito é concurso, perito é concurso. E que perícias são essas, né? Será que eu posso fazer? Como você bem falou, não só farmacêuticos, mas profissionais de várias áreas, inclusive profissionais que nem sempre não são de nível superior até. Existem outros cursos de capacitação que também dão habilidades e certificações para que eles façam algumas perícias, por exemplo. No nosso caso, né, por eu ser farmacêutico e por eu estar, né, atendendo mais o pessoal da farmácia, né, e áreas afins, é uma área, inclusive, que eu digo muito que tem uma demanda reprimida, que é o que eu bato muito na tecla.
muitas vezes são processos que farmacêuticos poderiam sim, né, assinar laudos, mas que outros profissionais da área de saúde são nomeados por falta de cadastro de farmacêutico, por exemplo, né, poucos farmacêuticos cadastrados, ou por falta de apresentação também do próprio profissional, né, nas varas, né? Então, quando se pensa hoje em profissional de saúde, a primeira palavra que vem na boca é médico, né? Então, ele tem a área dele, a gente tem a nossa área, que às vezes há uma interseção ali de algumas coisas e tal, e que isso acaba trazendo, né, essa complicação, né, uma bagunça na cabeça das pessoas, inclusive dos próprios juízes, e aí eles nomeiam, inclusive, médicos para fazer algum parecer, por exemplo, sobre medicamento, em que o farmacêutico é o profissional muito mais habilitado para se fazer. Então, eu bato muito nisso também, né? Mas é como foi dito hoje aqui, tá? Eu acho que melhor explicado do que isso é impossível, tá? A gente mostrou aqui todo o passo a passo, né, de como é feito, como você faz na prática, inclusive, né, para o pessoal realmente ter conhecimento do dia a dia de um juiz nessa área, inclusive, né, além de muitas outras funções que vocês têm. E esclarecer justamente essas dúvidas, né? O pessoal às vezes faz o cadastro e fica lá 6 meses, um ano, nunca foi nomeado. Por que não foi nomeado? Né? Depende. Se eu tiver, sei lá, 200 farmacêuticos cadastrados, tiver pouco processo, em um ano não vai rodar o sistema, por exemplo, e vai dar em você. Né? Ou até, como você falou, tem juízes que só nomeia fulano de tal, né? 1, 2, 3, enfim. Cada caso é um caso, né? Cada um faz a metodologia, né? Mas aí é uma questão mais de apresentação, né? De fazer o seu, né? De ser honesto, como você falou, né? Então, se você vai, faz o cadastro, se apresenta, deixa-se disponível, né, para prestar serviço ao judiciário, é uma questão de tempo em ser nomeado ali. Então, não tem muito mais o que falar sobre isso, não. Só fazer mais um breve resumo do que a gente falou, para quem quer ser perito, 2 métodos, concurso nomeado. Se quiser ser nomeado, se cadastre no âmbito do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça da Bahia, você vai no site do Tribunal de Justiça da Bahia, do lado esquerdo do site, você vai em perito, depois cadastro, pessoa física, preenche os dados, RG, CPF, endereço, titularização, caminho do tribunal, você vai estar nos bancos de dados. Ou então, comparece ao fórum, se apresenta ao juiz, ao diretor de secretaria, entrega seu currículo, fica aguardando a nomeação. Foi nomeado, o juiz irá informá-lo para se você aceita a perícia. Se aceitar a perícia, em cima se as partes, para ver se existe algum impedimento ou suspensão. Não havendo, o perito faz o seu trabalho, faz o laudo, traz até a secretaria, entrega ao diretor de secretaria, junto com o recolhimento do imposto do ISS e outros demais documentos. É encaminhado para o juiz libera o pagamento, vai para o tribunal paga e encerra o procedimento. E quem é juiz? Eu quero nomear. Eu sou juiz. Eu sei que lá eu dou um despacho, dou uma decisão, nomeio o perito e tal. Mas onde é que eu acho esse perito? Tribunal de Justiça da Bahia, mesma história. Cadastro, perito, consulta interna. E aí eu coloco minha certidão de magistrado, coloco a especialidade que eu quero, tribunal, o site vai me informar vários peritos. Eu posso simplesmente escolher o Joãozinho, nomeá-lo. Posso solicitar Pedrinho, nomeá-lo. Mas, como eu disse, não é o que eu acho mais interessante, porque não adianta ser honesto, tem que parecer honesto. Você vai em sorteio eletrônico, o próprio sistema vai dizer Carlinhos, Mariazinha, Betânia. Então, com a informação do sistema, você só faz colocar no processo nomeio doutora fulana de tal, nomeio doutor fulano de tal, para se médico perito para atuar, imprime para que no prazo de 5 dias informe se aceita prestar esse serviço. Aceitou, cima-se as partes, para ver se tem algum impedimento, alguma suspeição. Não tendo, faz o trabalho, feito o trabalho, junto o laudo, recolhimento do ISS, despacho que nomeou, dentre outros documentos, o juiz libera o pagamento, o tribunal paga e encerrou. E essa é a próxima Perfeito, perfeito. Uma dúvida minha, inclusive, assim, né? Nessa questão da busca pelo sistema, por exemplo. Vamos supor que, no nosso caso, né, algum processo envolvendo medicamentos oncológicos, por exemplo. Né, na nossa própria resolução, né, do CFF, para que um farmacêutico ele atue na área oncológica, ele precisa ter uma especialização.
Ele precisa ser especialista ou ter um determinado tempo de atuação prática para que ele ganhe essa titulação. Então, vamos supor que você pegue aí um processo que envolva esse tipo de medicamento, né? Oncológico, por exemplo. Quando você for fazer a busca lá no sistema pelos farmacêuticos cadastrados, você tem como buscar essas especialidades, por exemplo, um filtro, né? Que você coloca lá, e aí vai selecionar somente os especialistas nessa área. Nessa consulta interna, não tem como eu transmitir aqui, mas você colocando na senha, tem lá para você escolher a área de atuação, e aí quando você colocar oncologia, vai ter essa opção. Acontece que nesse tipo de demanda, requer muita urgência. Em 24 horas, se o paciente não receber aquele medicamento, ele pode vir a falecer. Então, quando é esse tipo de demanda extremamente urgente, urgentíssima, os tribunais já têm um sistema específico, com profissionais gabaritados, só esperando, que se chama ENATEJUS. Você recebeu uma demanda dessa. Meu ente querido está com câncer, precisa do medicamento tal, o plano de saúde negou, porque disse que não vai cumprir, porque não é para ser esse medicamento. Não é o medicamento A, é o medicamento B. Obviamente que o autor na inicial diz o medicamento é o A, por isso. O plano de saúde vai dizer, não é o A, é o B, por isso. Não vou fornecer porque ele quer o A e eu só dou o B. Então, nesse tipo de demanda, existe um sistema específico, que é o ENATEJUS, que para essas demandas extremamente urgentes, o juiz consulta em menos de 24 horas grandes especialistas no tema, dizem só serve o A, só serve o B, ou então nem o A nem o B, tem essa ferramenta. Na Justiça Estadual é ENATEJUS. Perfeito. Na Justiça Federal é o NATEJUS. Né? Mas assim, a mesma sistemática, a mesma... que é para essas demandas extremamente urgentes, que não dá tempo de fazer o que a gente falou. No meu perito, você aceita, depois, parte, esse perito aqui é parcial, imparcial, para esse tipo de demanda, corremos em face do tempo. Tanto é que as decisões judiciais nesses processos são extremamente breves. Joãozinho entrou em face do plano de saúde B, alega que tem doença oncológica secundária, terciária, quaternária, requer o medicamento tal, com urgência, que tem que ser aplicado no prazo de 24 horas, conforme os médicos, esse. Pronto. O juiz só faz repetir brevemente tudo isso, registro de requisito da tutela antecipada, de probabilidade do direito por esses documentos, risco de dano que vai morrer por conta desses documentos, defiro a liminar, determina que o plano de saúde forneça tal medicamento. Intime-se pelo meio mais célere possível. Telefone, e-mail, fax, sinal de fumaça, o que existir, de verdade, isso que eu estou dizendo, é desse jeito a decisão extremamente rápido para essas demandas. Porque o tempo é fundamental. Para quem não sabe, o Poder Judiciário trabalha 24 horas. Por exemplo, eu sou juiz aqui na Chapada Diamantina. À noite eu não estou trabalhando agora, mas deu 18 horas, que é quando encerra o expediente forense, imediatamente já existe um juiz plantonista das 18 horas às 8 horas da manhã, não vai dormir esse juiz, esperando demanda. Na Bahia, os plantões à noite são 3 juízes para a Bahia inteira. Quando é no final de semana, que é de dia, os plantões, aí são 7 juízes para a Bahia inteira. Mas não passa. 24 horas. Isso eu não sabia, não. Isso eu realmente não sabia. E aí é importante justamente isso que você falou, inclusive, em relação ao tempo, né? Quando se trata de saúde, por exemplo. O tempo é determinante aí, né? Uma questão de 1 hora, 2 horas, 30 minutos de diferença pode ser a vida e a morte dele. Na live, o professor Minami, professor meu da graduação, da pós-graduação, referência no direito processual brasileiro, especialista, mestre, doutor, fazendo pós-doutorado agora na USP. No início aqui da live, professor, a gente chegou a debater sobre ondas de acesso à justiça do professor Mauro Capelletti, falando necessariamente do acesso à justiça por meio da gratuidade. Mas então é isso. Aqui.
É uma satisfação tê-lo aí, né? Como espectador nosso até. Então é isso, assim, na área da saúde a gente vê, eu vejo muitos processos, né, já vi alguns processos inclusive, mas que não era de tanta urgência, mas a gente vê, e vê inclusive um aumento dessa judicialização da saúde, inclusive. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que o governo federal, municipal e estadual, eles têm, né, a lista de medicamentos, por exemplo, que são disponibilizados à população de forma gratuita, né, ou em alguns programas, enfim. Mas que alguns medicamentos ou materiais específicos acabam não estando contemplados nessas listas. E aí é onde entra a judicialização. O paciente muitas vezes não tem condição, por exemplo, fralda. É um item muito comum, assim. Né? O paciente precisa de uma fralda, precisa de um leite especial, né? E ele não tem condições de comprar. Então ele vai lá na Defensoria Pública, entra com pedido, a Defensoria aciona o município, primeiramente, às vezes o Estado, enfim. A gente vê muito isso acontecer. Nesses casos, até que não requer tanta pressa, né? Assim. E por vezes, inclusive, eu vi até ressarcimento de valores já pagos anteriormente, né, desses materiais pelo usuário. Mas quando a gente está tratando, inclusive, aí de medicamentos, né, oncológicos, por exemplo, a gente pode estar falando de medicamentos aí no patamar de R$300.000, R$400.000, né, em que tem que ser administrados ali em um dia, 2 no máximo, né, ou até em horas, dependendo do caso, para que aquele paciente tenha a chance de sobreviver por mais algum tempo, por exemplo. Desculpa. No que Né? então, os medicamentos considerados de alto custo, isso é uma doença específica, os colegas farmacêuticos e médicos presentes, acho que é AMI, o nome da enfermidade. Não sei exatamente o que ela significa, não lembro agora. Mas os medicamentos são caríssimos. E esses medicamentos, o entendimento jurisprudencial já sedimentados em Tribunal Federal, que é a corte máxima do país, é que quando for esses medicamentos extremamente caros, a competência é necessariamente da Justiça Federal. Porque a saúde é direito de todos, é dever do Estado. E essa responsabilidade é solidária. Dever do Estado. Se eu quiser cobrar da União, tudo bem. Se eu quiser cobrar em face do Estado, tudo bem. Se eu quiser entrar em face do município, tudo bem. Os três são responsáveis. Se eu quiser entrar em face do Estado e do município junto, eu posso. Agora, se o medicamento for caro, se o medicamento for muito custoso, o entendimento sedimentado é que será necessariamente competência da Justiça Federal. É o caso da doença AMI. Então, por exemplo, eu estou juiz estadual. Eu jamais vou julgar uma demanda que envolva medicamentos, que envolva a AMI. Será necessariamente competência da Justiça Federal. Então, nesses casos, ela já passa para a federal a União diretamente. Tem condições de pagar uma demanda desse tipo. Não existe uma resolução específica, um entendimento pacífico do que é da União, o que é do Estado e o que é do município. Não existe. Isso é na casuística que vai se vendo. Só que alguns medicamentos, algumas demandas, elas são o que a gente chama de demandas de massa, que elas se repetem tanto e elas são tão parecidas que já existem decisões sedimentadas. É o caso do ANI. Nesse caso, a competência é da Justiça Federal. É isso. Porque é como eu falei, né? Existem as listas, por exemplo, né? Municipal, estadual e federal. E, obviamente, né? A municipal é muito menor, né? Muito mais simples, muito mais básica do que a estadual, e a estadual, consequentemente, muito mais básica e simples do que a federal. Mas, por vezes, né? Acontece até esse tipo de solicitação ao município, né? De um medicamento, por exemplo, que é contemplado pelo Estado. Né? E aí o município vai lá e responde, né? Não, esse medicamento ele é contemplado via Estado, tarará. E aí passa-se o processo, né, para o Estado, né? O Estado é intimado nesse caso, e aí ele vai, né, responder lá se realmente está dentro daquela relação ou não, enfim. E aí, né, dá-se o parecer final. Mas o que eu vejo aqui na prática, por exemplo, como farmacêutico, é que muitas vezes chega ao município, primeiramente, né, e depois de uma resposta, né, é que aí sim passa-se para o Estado e, consequentemente, vai subindo aí o escalão. Tá? E é
essa doença específica, eu acredito que existam outras, né? Dependendo do tipo de medicamento, vai diretamente para o federal. Eu também não sabia disso. Para mim também é uma novidade. Mas é também uma área em que a gente pode estar, né, auxiliando a justiça nesse caso. E nesses casos aí a gente entra no AJG, né? Que é a Justiça Federal, né? Gratuita Federal. Então a gente consegue sim fazer o cadastro lá. Eu já passo isso, inclusive, para o pessoal que me acompanha, sobre esse cadastro também na Justiça Federal, em que a gente pode estar atuando nesses processos do âmbito federal também. Né? A nomeação demora um pouco mais, é um pouco mais, né, lento, burocrático. Às vezes é necessário ter realmente especialização, ser mais bem qualificado. Mas sim, a gente também consegue, né, estar fazendo esses processos aí. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o convite. Estou inteiramente à disposição para a gente debater até de outros assuntos, futuramente, se quiser, como judicialização da saúde, questão dessa. A gente pode debater sobre isso. É interessante. É um tema muito palpitante e é uma rotina muito comum do magistrado, não só do magistrado, quem quiser um dia ingressar na carreira do Ministério Público, da Defensoria Pública, sem dúvida alguma, é um tema que, invariavelmente, você como juiz, como defensor, como advogado, você vai enfrentar esses temas. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação, colocar sempre à disposição. A satisfação é nossa. Se precisar, tá bom, professor? É isso aí, eu agradecer mais uma vez, né, a presença, né, como já falei, é uma satisfação enorme para a gente, esclareceu muito, né, mostrou realmente agora o passo a passo. Quem tinha dúvida de como acontecia, agora não tem mais, né? Já explicou muito bem explicado, né? Todo mundo agora está ciente realmente do nosso papel, né? O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode auxiliar, né, no judiciário, tá? Essa live, inclusive, eu vou deixar depois disponível, né? Vou subir ela para o YouTube, então quem quiser depois assistir, né? Alguns, né, colegas meus, por exemplo, disseram, eu vou estar trabalhando, etc, não vou poder assistir. Vai ter essa oportunidade de assistir depois, né, gratuitamente lá no YouTube. E como você falou, e agora, né, vou aproveitar, a gente pode sim falar depois de outros assuntos, inclusive, né, como a própria digitalização da saúde. É um tema muito interessante, muito relevante. Mas aí é um bate-papo lá para frente, a gente depois pode estar conversando, entrando num consenso aí, marcando com, né, mais uma live para estar falando sobre isso. Então, queria agradecer, tá? Deixo a palavra para você finalizar aí suas considerações finais. Mais uma vez, a gente já falou, agradecer, falar que o conhecimento ele deve ser sempre difundido. Não adianta você guardar o conhecimento para você, o gostoso, o legal, o interessante, para você compartilhar, trocar experiência, fazer network. Sempre, com certeza, tem colegas magistrados que eu vi aqui que conectaram, que com certeza aprenderam alguma coisa. Eu aprendi muito com você nesse bate-papo. Eu lembro que na época da graduação, estudando relações contratuais, direito contratual, deu uma discussão se tudo que pode ser vendido pode ser trocado e tudo que pode ser trocado se pode ser vendido. E aí um colega aqui da filósofo falou disso. Nem tudo que pode ser vendido pode ser trocado, nem tudo que pode ser trocado pode ser vendido. Que, por exemplo, uma ideia, vamos trocar uma ideia. Quando tem a troca, eu lhe dou um produto, você me dá um produto. Mas quando trocamos ideias, trocamos pensamentos, você recebe um pouco do meu pensamento, então o meu pensamento foi para você, mas eu não perdi o meu pensamento. E o seu pensamento saiu, que você veio até mim e você ficou com o seu pensamento. Então trocamos pensamentos, mas continuamos na essência com os produtos desse pensamento. Então, a ideia da transmissão do conhecimento é essa. É o gostoso é você ter o conhecimento e difundir o conhecimento. Se você não difundir o conhecimento, não adiantou ou adiantou muito pouco você ter se dedicado para aquele tipo de conhecimento. E a minha perspectiva aqui era justamente trazer a desmistificação e mostrar na prática como funciona. Porque eram dúvidas que eu tinha quando antes de ser juiz, eu era assessor de juiz, eu tenho que nomear um perito e agora onde é que eu acho um perito? Depois que eu me tornei juiz, que eu estou juiz, preciso nomear um perito, aonde eu acho um perito, como nomear um perito. Então, essas dúvidas que eu tive, eu procurei transmitir para vocês de uma forma que eu gostaria que tivessem me explicado. Que não foi assim, né? Eu aprendi a duras penas, né? Na marra,
Pois então é isso, doutor Alisson. Muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Aí tem mais de 1 hora aí de live, tá? Acho que foi não, acho não, foi muito produtivo, né? E a gente pode sim se ver numa outra oportunidade, tá? Agradeço e até breve. Valeu.